Hoje eu estava observando o dólar aqui no gráfico de 2 minutos, no Day Trade, e eu percebi essa operação linda que a gente teve aqui com esse retorno à média. Olha só que imagem realmente assim legal da gente ver, tá? Porque a gente tinha um preço caminhando acima da média, aí o preço veio fazer uma correção na média, fez um retorno e você tem aqui esse belo candle tocando na média e fechando aqui com uma sombra inferior. Isso realmente é muito legal, é uma demonstração de força compradora, né? E você percebe que ele deixou essa sombra inferior aqui, olha só, tá vendo? E o fechamento dele foi acima da média. Então foi uma coisa realmente que chama a atenção quando a gente vê isso, porque está mostrando pra gente que o preço veio só fazer aquela correção na média para continuar a tendência, tá? E aí você percebe que essa operação aqui deu pra gente um resultado aqui no 2 minutos de aqui ó 16 pontos, né, 17, tá? Então foi uma operação muito legal, onde aqui ó no rompimento da máxima a posição foi tomada com o stop na mínima desse candle, tá? Stop na mínima desse candle aqui que tocou na média, tá? E a gente pegou esse candle aqui, projetou 2 vezes para cima, essa bela operação aqui de retorno à média e realizou aqui nessa região, tá? Linda essa operação, muito bonita. E ela inclusive aconteceu ontem à tarde, tá? No finalzinho aqui, olha só. Você percebe que houve a mesma movimentação, né? O mesmo padrão. Como assim? Você percebe aqui, ó, que o preço ele estava caminhando abaixo da média, olha só. Tá vendo aqui, ó? Preço caminhando abaixo da média. E aí a gente tem aquele movimento de retorno à média, onde o preço volta para a região aonde a média tá. Olha só. Tá vendo que bonito? E aí deixa esse candle que é o que a gente quer. Esse é o candle que a gente quer, tá vendo aqui, ó? Muito legal esse candle. Você percebe que ele deixa uma sombra superior aqui, mostrando que ele está respeitando a média e o fechamento dele continua abaixo da média. Então, é assim uma coisa que realmente chama a nossa atenção quando a gente vê esse padrão. Não à toa, ele deu hoje também e deu certo. Aqui a gente não operou ele porque já estava na parte da tarde e eu programei esse setup para operar só na parte da manhã. A posição seria tomada aqui na perda da mínima, certo? Com stop curto na máxima desse candle, que veio fazer aqui esse toque na média. Stop ficaria aqui, a posição seria tomada na perda da mínima e esse candle aqui seria projetado 2 vezes para baixo. É um setup muito interessante que eu acho que vale muito a pena eu mostrar para vocês. Olha só que legal esse exemplo que eu tenho aqui para te mostrar. Você percebe que o preço estava caminhando numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, certo? Você pode até fazer aqui uma análise subjetiva, colocando uma linha passando aqui, ó, e você vai ver que realmente ele vinha fazendo topos menores. E aí, o que eu acho interessante você observar é que a gente teve aqui uma correção na média, conforme a gente pode perceber aqui, ó, nessa região aqui. Você percebe que o candle retornou, tocou na média. Tudo bem que isso daqui foi na abertura, mas não tem problema. Ele tocou na média e fechou bem aqui embaixo, ó, fechando na mínima, próximo da mínima, tá? Então, é um cenário bonito. E quando isso acontecer, esse setup vai fazer o seguinte: vai posicionar uma ordem de venda aqui na perda da mínima, tá? Esperando que a tendência continue. E se ele atingir a ordem de venda, a gente coloca o stop aqui na máxima, simples assim, e vamos projetar esse candle aqui 2 vezes para baixo, tá? 2 vezes para baixo, vai ficar mais ou menos aqui, legal? E aí, aqui ele executou a ordem de venda, como você pode ver. A gente então entrou na venda por esse setup, tá? Esperando que essa tendência aqui que vinha em andamento, essa tendência de baixa, a gente espera que ela continue, né? Então vamos observar aqui, ó, como é que foi essa operação e você vê que deu realmente um lucro legal aqui, né? Nesse dia, olha só, 33 pontos aqui no gráfico de 2 minutos do dólar futuro, pegando aqui essa correção na média e essa continuação da tendência que já estava em andamento. Então, esse daqui é um puro setup de retorno à média, de correção na média, bem puro mesmo. Para quem gosta de operar com gráfico puro, tá? Só vai precisar de uma média, só isso, tá? Então, olha só, vamos observar mais. Você percebe aqui que está em andamento essa tendência. Quando tiver o retorno à média, a gente vai esperar aquele candle, né, bem bonito, como esse daqui. Olha só que legal. Presta atenção nesse candle. Você vê todo esse movimento forte aqui de queda, tá? E aí, em determinado momento, a gente tem um retorno à média. Quando você vê um candle que está pegando esse impulso aqui na média,
esse é o padrão que a gente quer para fazer esse setup. Perceba só como esse candle teve aqui uma sombra superior, tá? E o fechamento abaixo da média, que eu vou te mostrar aqui, ó, média exponencial de 20 períodos. Tá vendo? Isso daqui vai ser para a gente o ponto exato que a gente tem que entrar para poder pegar essa tendência de baixa no exato momento da correção, tá? Olha só, o que a gente ia fazer nesse momento? Vamos posicionar ordem de venda na perda da mínima, certo? Se ela for atingida, nosso stop vai ficar um stop curto. Com certeza isso daqui vai reduzir a taxa de acerto, porque quanto menor o seu stop, menor a sua taxa de acerto. Se você coloca um stop muito curto, você tende a ter uma taxa de acerto puxando para 50% ou menos até, né? Mas o interessante é que você consegue ter um payoff bem alto, né? Ele começa a ficar acima de 1, tá? Então olha só, aqui a gente projetou ele 2 vezes para baixo, tá vendo? E aí, se ele perder a mínima, como perdeu aqui, a gente entra e vamos finalizar no alvo aqui, tá? Então aqui você vê que ele atingiu o alvo, tá? Ele pegou aqui do preço, né? Ele pegou aqui o tamanho desse candle, projetou 2 vezes para baixo, tá? E aqui, ó, deu pra gente um resultado muito interessante de 10 pontos aqui no dólar futuro fazendo day trade. Então vamos aqui dar mais uma olhada, ver como é que ficou esse setup nesse dia aqui. E olha só que interessante, ele veio fazer mais uma correção depois desse movimento aqui. Ele retornou, corrigiu na média, deixando esse padrão aqui, que é o que a gente quer. Olha só que legal, tá vendo? É extremamente simples esse setup, tá? É muito simples. Você só vai precisar daquele candlezinho que toca na média depois de uma tendência. O importante é que você tem que prestar atenção que a gente precisa de uma tendência. Ou o preço precisava estar caminhando acima da média ou abaixo da média, tá? A gente vai esperar esse movimento e aí vamos esperar a correção e o candle que toca na média como esse daqui. Tá vendo? Ó? Entramos na perda da mínima, stop na máxima, projeta 2 vezes para baixo e finaliza aqui, certo? Interessante. Olha só que legal, 15 pontos essa operação. Vamos observar mais aqui, ó, para você ver como é que ficou esse setup aqui, ó, sendo operado nesse dia. Então aqui você percebe que ele já começou a desrespeitar um pouco, já começou a fechar acima da média. Isso daqui eu não vou querer, tá? Eu não quero que o preço feche acima da média, porque vai estar mostrando para mim que ele já está desrespeitando. Então eu vou querer que pelo menos antes desse candlezinho que a gente tem um toque, eu vou querer que ele tenha os candles fechando abaixo da média, sem desrespeitar a média, tá? Então mesmo que ele perdesse a mínima aqui, eu não iria entrar, porque no candle anterior aqui ele tinha fechado acima da média. Isso eu não quero, tá? Isso daí eu não vou querer para fazer esse setup. Vamos observar então como é que ele ficou aqui. Você percebe que ele reverteu a tendência de baixa que ele estava tendo. Olha só, você percebe que ele está começando a cansar, né? Até porque já caiu demais, tá? Se ele fizer como fez aqui, olha só que legal. É isso que eu tô te falando. Você percebe que os candles eles vinham fechando acima da média. E aí, depois disso que eu tenho aqui o toque. Tá vendo? Então eu preciso que os candles estejam fechando acima da média e do retorno, tá? Vou precisar do retorno e esse candlezinho aqui, olha essa sombra inferior que ele está deixando nessa região da média. Olha só essa sombra aqui. Isso daqui é um ótimo sinal para esse setup, tá? Muito interessante. Deixa o setup mais legal ainda. E a gente vai pegar o tamanho desse candle, stop na mínima, projetar 2 vezes para cima, tá? E aí, olha só. Ele entrou aqui um pouquinho acima da máxima, né? É isso daí mesmo. E aí, finalizou aqui. Muito interessante esse setup. Eu acho muito legal esse padrão para a gente observar, para a gente analisar esse funcionamento, tá? Você vê que aqui ele acabou com aquela tendência de baixa que ele vinha tendo, né? E já entrou numa tendência de alta. E o setup conseguiu captar esse momento. Aqui você pode até fazer aqui, ó, um canal de baixa que vinha ocorrendo, certo? Fazendo uma análise subjetiva, você vê que esse setup ele conseguiu observar todo esse cenário aqui e aí ele entrou na compra, né? Muito interessante esse setup. E eu acho que você antes de operar uma coisa dessas, não importa, tá? Não importa, você precisa testar. Vai pegar o seu gráfico, pega as situações onde isso aconteceu, coloque o alvo que você quer,
o stop que você quer e comece a fazer teste, tá? Você vai ficar com a mão cansada de tanto testar se você for fazer isso manualmente, né? Você vai começar a fazer, anotar todas as operações, vai catalogando e vendo o que teria acontecido com você se você tivesse operado isso na conta real. Se você quiser ter essas marcações que eu faço aqui, você vai precisar utilizar o editor de estratégias. Você que é usuário do Profit Chart, tá vendo aqui, ó, editor de estratégias. Isso daqui é uma ferramenta de backtests. Ela antecipa para você o setup que você está querendo operar. Ela já te mostra quais têm sido os resultados desse setup ao longo do tempo, né? Como é que ele tem se comportado. Então é uma ferramenta sensacional. Se você quiser, eu tenho um treinamento intensivo que eu te ensino a mexer com isso daí. Te ensino a programar a linguagem que você precisa saber para poder fazer os testes, né? Só você ver e tá na descrição. Mas agora deixa eu te mostrar os resultados desse setup aqui sendo operado aqui no dólar futuro no Day Trade. Então eu já estou aqui na tela do editor e a gente vai operar esse setup só na parte da manhã, pegando aqui, olha só, da abertura até 1 hora da tarde é o momento que a gente vai estar operando esse setup. Então hoje ele entrou nessa operação aqui, como você pode ver, hoje é dia 9 de junho, tá? Só que ele não opera na parte da tarde. Vamos observar aqui, ó, as estatísticas desse setup. Aqui você consegue ver a curva de capital que corresponde a todas as operações que esse setup foi fazendo e o capital que ele foi acumulando, né? Olha só que legal, né? Que interessante a gente ver. Você vê que ele teve momentos bons, mas também passou por momentos ruins. O importante é você perceber que se você pegar do início até o final, o setup funcionou, tá? Só que isso vai depender do tempo gráfico que você está usando, vai depender do ativo onde você está operando e vai depender também do horário de operação. Querendo ou não, isso influencia também, tá? Olha só que legal. Vou colocar aqui, ó, vou botar para você ver aqui, ó, como é que ficou, tá? Ele fez 120 operações esse setup, conseguiu uma taxa de acerto de 50%. Interessante, porque a gente estava com stop curto, né, também na mínima do candle ou na máxima, projetando 2 vezes para cima. Aqui, ó, você pode ver o payoff 1.40. E aí você vê aqui, ó, olha só, o fator de lucro dele que foi de 1.45, certo? Então, é um setup muito interessante da gente ver. Você vê aqui, ó, interessante que ele fica pouco tempo posicionado. Por que isso? Porque o preço, quando ele está numa tendência forte, que ele vem fazer aquela correção, você toma uma posição ali naquele ponto, naquele exato candle da média que está tocando, você tende a conseguir, se essa operação der certo, a um lucro rápido aqui, ali naquele momento, tá? Então, a gente tem isso aqui comprovado, porque você percebe que ele ficou 2 minutos posicionado, olha só, 2 minutos, 12 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Então, pouco tempo, né, que ele fica posicionado, tá? Em comparação com os outros setups aqui, olha só. Você vai encontrar, claro, algumas situações onde ele ficou aqui, ó, 1 hora posicionado, né? Tá? 1 hora foi abrir a posição 1 hora da tarde praticamente, fechou 2h24, né? Então ficou um tempinho aí posicionado, mas na maioria das vezes você vê que ele finaliza em 8 minutos, em 2 minutos, tá? Então é um setup que ele realmente pega aquela explosão da tendência, que ela veio só fazer aquela correção na média para continuar o movimento, tá? Olha aqui, tá vendo? Aqui, ó, ficou um pouquinho mais, 18 minutos, mas é exceção, né? Na maioria das vezes você vê ele posicionado bem pouco tempo. Então é isso daqui. Esse é o setup. Eu tô te mostrando aqui, ó, é o período máximo dele, tá? Ó, desde o período máximo que vai de 15/4 de 2020 até 2/6 de 2020, né? Aqui no último período, até hoje, né? Na verdade, né? Porque eu tô pegando hoje. Olha só, tô pegando essa operação aqui que a gente fez hoje, certo? Isso daqui eu tô no 2 minutos, operando na parte da manhã, no dólar futuro, fazendo day trade. Eu fecho a posição no mesmo dia, eu estou fechando a posição no mesmo dia. Então é isso daí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos do canal e assiste as minhas playlists aí, que eu tenho vários setups te mostrando aí as estatísticas para você poder testar, para você observar, para você ver se gosta e você encontrar aí o caminho do seu sucesso aí na Bolsa de Valores.